Em relação à tecnologia, a gente vive num mundo hoje cheio de telas. Por onde nós vamos, a gente encontra uma tela de computador, um celular, um tablet, às vezes até em ambientes onde se espera uma convivência familiar, como um almoço num restaurante, os pais estão lá e a criança está brincando num tablet. Como é que a gente lida com isso? O brincar hoje é diferente? Mudou? Olha, para a criança não mudou, mudou em relação ao adulto, né? As crianças continuam brincando da mesma maneira. Se você for, principalmente em áreas mais rurais ou mais distantes, você vai ver que as crianças continuam brincando de pega-pega, de esconde-esconde, de roda, de ciranda, de pulando corda, jogando bola. Então, as necessidades das crianças de brincar continuam as mesmas, né, eu diria. Mas as oportunidades que o adulto oferece é que mudaram e o adulto acaba enxergando a criança sobre a sua própria ótica, maneira de ver o mundo. Então, se ele é adepto da tecnologia, ele quer colocar o filho cada vez mais dentro desse mundo tecnológico. A gente não pode fugir da tecnologia. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, tem pelo menos um celular, um computador e tal. Agora, nós não podemos nos tornar escravos dela. Então, existe um limite, principalmente a criança. Existem pesquisas que esses equipamentos tecnológicos, seja tablet, seja computador, o que for, até mesmo a televisão, eles são extremamente nocivos para crianças de 0 a 3 anos de idade. Por quê? Porque a inteligência, o cérebro da criança, que são onde tem as sinapses, são as conexões que se formam, né? Diariamente, quando a criança é pequena, elas só se ligam umas nas outras e criam aquelas áreas do cérebro que são importantes para o futuro da criança se houver um estímulo externo. E esse estímulo externo tem que ter um vínculo afetivo. Então, eu sempre digo que quando o computador ou a televisão estiverem abraçando e beijando, tudo bem, vamos deixar as crianças lá. Mas enquanto isso não acontecer, né, nós não podemos submeter as crianças, principalmente os bebês, né? Eles precisam da interação com o outro, eles precisam do toque, do olhar e principalmente da fala. As crianças, ficou comprovado que crianças que são submetidas a 1 hora, por cada hora que elas são submetidas por dia, crianças de 0 a 3 anos, a televisão ou outras telinhas, elas deixam de aprender mais de 100 vocábulos. Deixam de aprender, porque a criança ainda está aprendendo. Então, quanto mais você conversar com ela, e o aprendizado tem um vínculo afetivo. As crianças aprendem quando o que elas ouvem de pessoas com as quais elas têm vínculo. Se elas não tiverem vínculo afetivo, elas nem ouvem o que a pessoa fala. Então, para formar o vínculo, você precisa ter o afeto, ter o toque. Então, você vai cuidar do bebê, vai dar um banho no bebê, vai trocar o bebê, você conversa com ele, você olha no olho, né, toca, faz uma massagem. E aí a criança está absorvendo e as conexões dela, do cérebro, estão se juntando, estão preenchendo, né, o seu cérebro, estão criando novas possibilidades. E as telinhas impedem isso. Existem provas, existem pesquisas no mundo inteiro que comprovam que até 3 anos é muito nocivo. Quando você falou de bebês, realmente, às vezes a gente vê o bebê no cadeirão com o tablet na frente, ou no próprio carrinho, ou até no carro, né? Mas os pais muitas vezes fazem isso porque não sabem. Eu não acredito que um pai que sabe que está prejudicando o seu filho vai insistir no uso desses equipamentos, né? Quando elas ficarem mais velhas, a partir dos 7, 8 anos de idade, elas vão usar. Agora, também precisa haver um limite e uma contraposição. Então, você vai ficar 1 hora na telinha, mas depois você vai brincar 1 hora no quintal, vai brincar, vai correr, vamos para o parquinho, sabe? Porque já existem comprovações, inclusive no Brasil, de que as crianças, muito cedo, crianças de 9, 10, 11 anos, estão desenvolvendo doenças próprias dos adultos, hipertensão, taxa alta de colesterol,
e obesidade. Existe uma grande campanha do Ministério da Saúde contra a obesidade infantil, que infelizmente está se tornando epidêmica no Brasil, porque as crianças não estão tendo atividades corporais, atividades físicas suficientes para se desenvolver de uma maneira mais saudável. Elas estão ficando extremamente obesas e outra coisa que eu vi em pesquisas feitas fora do Brasil é de que aumenta muito o índice de agressividade, de autoagressão e de agressividade contra os outros. O uso excessivo de equipamentos eletrônicos aumenta o índice, né, de agressividade. Não sei se isso já é pesquisa feita na Bélgica, feita na Inglaterra, e que jovens, a gente vê às vezes, né, no noticiário aí um jovem que atira, que mata não sei quem, fala, ele ficava, imagina, ele era tão quietinho, ficava o tempo todo no computador. Então, não quer dizer que o computador vá produzir pessoas violentas, mas o excesso de uso da tecnologia pode levar a desenvolver condutas até violentas na criança. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não, pode ser um aliado, mas pode ser também um inimigo. Depende do adulto, de como ele vai regulamentar o uso desses equipamentos. Ao longo dessa sua resposta, você mencionou o contato físico com o bebê, a estimulação, a conversa. Com as crianças muito pequenininhas, como são as brincadeiras? Que tipo de estímulo o adulto pode oferecer? E se esse contato cotidiano do cuidado físico também pode ser entendido como brincar? Pode, dependendo da atitude do adulto, mais uma vez, né? Se o adulto for amoroso, for alegre, né? A não ser, se ele estiver estressado e ficar rápido, não quero isso aqui, pega isso aqui. Ou então fica no celular, eu já vi mãe no celular trocando o filho com o celular aqui. Quer dizer, ela não está dando a menor atenção para a criança, né? Aquilo ali é só uma obrigação e a criança sente isso. Criança é um ser, uma vez eu escutei de um psiquiatra infantil que ele disse, criança não tem olhos, nem boca, nem ouvidos, ele é um marciano cheio de antenas, ele capta tudo o que você está pensando e está sentindo a respeito dele, você não precisa nem falar. E é verdade, né? Então, a sua postura, a sua atitude, você tem, aquele momento, o tempo é o maior presente que a gente pode dar para um filho. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Né? As mães que trabalham têm menos tempo, mas o tempo que elas estiverem com a criança, estejam com a criança. Não adianta ficar assistindo a novela, né? E a criança do lado. Quando meu filho era pequeno, naquela época eu dizia, o seu filho é mais importante que o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira agora já não não faz concorrência para o filho, mas vamos pensar, aquele galã não é tão importante quanto o seu filho que está ali do lado, né? Então, eu acho que essa postura do adulto, e mesmo os voluntários que vão às organizações fazer atividade com as crianças, que naquele momento estejam ali, se dispam de todos os preconceitos, das preocupações, né? Não ficar pensando, ai meu Deus, estou brincando aqui, mas daqui a pouco eu tenho que sair, porque eu tenho... Sabe, esquece. Aquele momento é da criança, é seu e da criança. E faz muito bem para o adulto também, não é só a criança que se beneficia. Porque, como eu disse a você, o adulto resgata, quando ele brinca com a criança, ele resgata a sua criança interior. E aí ele fica mais feliz, né? E aí a endorfina se espalha, né? Então, no cérebro dele, e aí ele fica mais tranquilo. Então, brincar... ele faz bem para todo mundo que brinca, não é só para a criança, para todos que se envolvem na brincadeira. Então, em qualquer momento, você pode brincar. E os bebês, eles gostam muito, claro, eles estão numa fase do desenvolvimento dos sentidos, né? Que é a audição, a fala, né? O olfato. Então, os bebês precisam de muito estímulo sensorial, né? Então, você pode usar materiais que façam barulho, né? O bebê, quando passa, tem qualquer barulho, eles já ficam, né? Porque eles precisam desse estímulo auditivo, né? Sons diferentes, músicas, né? Eles gostam de aromas. Então, uma vez eu escutei uma pessoa dizer, e eu concordo, que um ótimo exercício é levar crianças pequenas numa feira livre, por exemplo, e mostrar para ela as cores das frutas. Tem criança hoje em dia que não conhece fruta, não conhece legume, né?
Você mostra uma berinjela, eles falam abacate, né? Eu já vi isso. Então, é importante você levar as crianças para elas sentirem aromas diferentes, passear num jardim que tenha aromas de flores, né? Numa horta que elas sintam, quando tem os temperos. Então, as crianças pequenas, elas gostam muito desse estímulo sensorial, né? E diferentes texturas, então, tecidos ásperos, tecidos macios, e mostrar para ela, né? Mas o que eu disse, tudo isso depende muito do comprometimento do adulto e do envolvimento do adulto, porque é ele que vai oferecer as oportunidades. Quando crescem um pouquinho, a partir dos 3, 4, 5 anos, então elas entram, é muito forte a fase imaginativa da criança. Então, contar histórias, né? Ler para uma criança, até para um bebê. Você pode ler, contar uma história, mostrar uma figura, né? E a criança vai se incluindo no mundo do adulto, vai ampliando os seus horizontes. Então, diz, mas ele é muito pequenininho. Eu já vi mãe que fala assim, não, eu vou pôr em qualquer escola criança de 4 anos, porque nessa idade é tudo goiabinha. Quer dizer, eu já vi gente falar isso de criança. Quer dizer, não sei bem o que ela quis dizer com goiabinha, mas eu acho que deve ser uma coisa que não reage, né? Qualquer coisa serve. Então, eu acho que exatamente está comprovado que a primeira infância, a primeiríssima infância, que é de 0 a 3, são as fases mais importantes do desenvolvimento humano. É nessa fase que se estabelece as competências, as sinapses cerebrais, e que a criança aprende a controlar os impulsos, né? E ela aprende através da brincadeira e do contato com o adulto. Quem ensina é o adulto que convive com ela. Seja quem for, seja a avó, seja a mãe, seja o irmão mais velho, seja a babá, quem estiver cuidando dela, o cuidador, ou na creche, o professor, eles têm que ter essa responsabilidade de que eles estão contribuindo para a formação de um cérebro infantil, né? Que está se conectando ali, que está se desenvolvendo a partir dos estímulos externos. Isso é bem importante, né? Tem uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que com certeza você conhece, que mostra que uma boa parte da população entende que a criança até os 3 anos, enquanto ainda não aprendeu a falar, também não é capaz de entender os contextos e não precisa de uma estimulação mais estruturada, verbal, e que talvez seja a goiabinha. Né? Eu já ouvi, então, nessa pesquisa, só 19, olha, pesquisa com classes sociais de todos os níveis, só com mães, né? 19% disseram que era importante conversar com a criança e 19% falaram que era importante brincar com a criança. E 12% disseram que era importante a criança ter amizades nessa fase. E é muito importante, você fala, uma criança de 2 anos. Hoje em dia, as crianças de 2 anos, elas estão muito desenvolvidas. Se elas forem bem estimuladas quando bebês, então elas já conseguem, que antigamente se dizia, põe na escola a partir de 3, que é quando ela desenvolve a sociabilidade. Hoje em dia, antes dos 3, né? E ela consegue se relacionar com crianças mais velhas. E é muito bom, porque a criança mais velha, quando brinca com o pequeno, ela aprende a cuidar. E o pequeno tem um estímulo. Está comprovado que as crianças aprendem muito mais com as outras crianças do que com os adultos, porque elas se identificam com as outras crianças. Então, se você tem filhos maiores, ou se tem uma escola onde crianças maiores podem brincar com os pequenos em um determinado horário, é benéfico para os 2 lados. Porque o grande estimula o pequeno e o pequeno ajuda o grande a controlar, a aprender a ser cuidador. Porque nós todos somos cuidadores. Nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, cuidar do mundo onde nós vivemos. Então, quanto antes você aprender a cuidar do outro e a cuidar de si, mais feliz você tem chance de ser. E essa troca é muito rica na atuação voluntária. Muito, né? Quando exatamente. A gente convida e ouve muito o retorno dos voluntários, né? O pessoal está aqui ouvindo, com certeza vai concordar. Muitas vezes o que você recebe de volta das crianças e o aprendizado e resgatar a sua própria criança também é algo de muito fascinante, né, na relação. As trocas humanas ainda são a melhor riqueza, né? Eu digo que
a maior riqueza do ser humano ainda é o outro ser humano, embora as pessoas pensem, algumas pessoas pensem o contrário, mas ainda é, porque nesse momento é que você se enriquece interiormente e você cumpre o seu papel no mundo, porque todos temos um papel, né? Então, descobrir qual é o significado da nossa vida é uma das competências que o brincar ajuda. Uma vez eu fiz uma pesquisa informal com profissionais assim bem-sucedidos. Entrevistei até o astronauta brasileiro, o capitão, agora ele é coronel, Pontes. E entrevistei o dono de um navio de turismo e entrevistei um artista de rock, né? Então, eu queria saber quando que começou, quando que eles tiveram esse insight, né, da profissão. E todos eles me contaram da infância, né? O Coronel Pontes contou que, quando ele era criança, o pai dele trabalhava no aeroclube lá da cidade dele, acho que é Bauru, se não me engano, e ele brincava lá, fazia aviõezinhos, brincava com os aviõezinhos, brincava com o cachorro dele, brincava. E ele brincava muito. E aí ele decidiu que ele queria ser aviador. Foi aí que ele foi fazer a escola, depois se aperfeiçoou e se tornou um astronauta. E ele foi escolhido pela NASA justamente pela infância dele, que eles eram 80 candidatos, só iam escolher um. Ele foi passando nas seleções, porque ele era doutor já, né? E aí, no último, foi a entrevista. Aí perguntaram para ele, pensou, nossa, o que será que vão me perguntar? Conta da sua infância. E aí ele contou, com o que você brincava? Os cientistas da NASA, os bambambam da NASA. Aí ele contou, aí eles falaram, pois você foi escolhido pela sua infância, a infância que você teve. Então, esse que era o comandante de um navio, ele começou com um barco pequeno, ele era bancário, num banco oficial, e aí ele disse que um dia ele era gerente, um dia ele olhando assim para fora da janela, ele falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida não é aqui. Aí ele saiu, comprou um barco de pesca, porque ele lembrou que, quando ele era criança, o avô tinha um barco de pesca e levava ele junto, e para ele era uma grande brincadeira ir pescar com o avô. Então, ele saiu, começou com um barco de pesca, depois comprou um barco, agora ele estava já estava pronto, quase um transatlântico, que ele ia fazer um roteiro de Brasil, Estados Unidos, com o barco dele. Eu conversei com ele, ele falou, nossa, quando eu lembrei de como eu brincava, na mesma hora eu saí, pedi a minha demissão e fui cuidar do meu sonho. Então, porque brincar alimenta o sonho das pessoas. Então, essa questão de você descobrir o significado da sua vida, quanto mais a criança brincar, mais ela vai ter certeza do que ela quer ser no futuro.